para os cidadãos. Ou seja, o Estado reduz a alíquota do imposto para poder atrair o setor produtivo? É essa que é a guerra fiscal? O Brasil é um país de dimensão continental. A realidade do estado do Amazonas não é a realidade do estado do Espírito Santo, que não é a realidade do estado da Paraíba, que não é a realidade do estado do Paraná ou do Rio Grande do Sul. Nós somos um país de dimensão continental. E nós precisamos de autonomia e de prerrogativa para que, a partir daquilo que é a nossa vocação, nós possamos potencializar o nosso desenvolvimento. Veja o caso do meu estado, Espírito Santo. Um estado que tinha hegemonicamente a sua base econômica sustentado pela agricultura. Nós precisamos diversificar a nossa base econômica. Precisamos implantar plantas industriais. Criamos uma grande vocação para o comércio exterior, tanto nas exportações quanto nas importações. Então, essas vocações, elas estão presentes em cada um dos nossos 27 estados federados. E é natural que nós possamos estar pensando em como melhorar, em como aperfeiçoar. Isso é sempre possível e desejável. Agora, nós não podemos interferir, nós não podemos quebrar o pacto federativo, nós não devemos deixar de fazer, acho eu, o enfrentamento real e começarmos a reforma pelo ICMS, que sequer é um imposto da União, é um imposto dos estados. O ideal, na opinião do senhor, então, seria começar pela desoneração, quer dizer, a redução de carga tributária? Por onde o senhor começaria essa reforma? Pela redução da carga tributária, pela desoneração da folha de pagamentos, porque seguramente isso aí ia gerar mais empregos e oportunidades, pela visão que devemos ter em cima de bitributação. Temos a necessidade de repensarmos um conjunto de questões que estão no dia a dia. Essas questões que o senhor elencou primeiro, assim, para o senhor me ajudar a entender mesmo, essas questões que o senhor elencou primeiro, elas dizem mais respeito aos recursos que são destinados à União? Olha, o grande problema do sistema tributário nacional é a carga tributária elevadíssima. Nós pagamos 36%, 37% daquilo que nós trabalhamos. Por que essa é uma discussão tão difícil, senador? Todo mundo fala que reforma tributária é uma situação difícil porque mexe com recursos que vão para os entes federativos. Se mexer com estados, os estados brigam. Se mexer com a União briga. Município, então, se sente mais desprovido de todos os entes federativos. Por onde começa, então, né? É evidente que o conflito existe e não é complicado ter o conflito. O que nós precisamos não é fazer, como me disse outro dia um técnico, fazer pouco aos poucos. Nós precisamos fazer muito, que significa fazer um enfrentamento concreto, mas fazer aos poucos. Fazer muito, mas com regra de transição, para que os estados possam se adaptar a essa nova realidade. O que não pode é o governo federal querer fazer piquenique na sombra alheia, querer fazer reforma tributária somente com impostos que são dos estados, desorganizando as finanças públicas de muitos estados. Vejam o caso do meu estado, o Espírito Santo. Não é? 25% daquilo que arrecadamos tem como fruto o ICMS sobre importação. Se esses impostos forem subtraídos do meu estado, simplesmente a capacidade de investimento dos nossos municípios estará sendo zerada. Nós estaremos desorganizando não apenas o estado, como nós estaremos levando os nossos municípios à quebradeira. Então, senador, eu defendo um enfrentamento concreto em lugar de trabalhar o acessório. Senador, por que os críticos da guerra fiscal falam que ela atrapalha o setor produtivo do país? Não sei, tem que perguntar para eles. O senhor discorda disso? Eu tenho visto os estados. O senhor acha que, inclusive, atrai para o estado? Não, o que eu tenho assistido e tenho visto são os estados que fizeram políticas de atração de investimento, melhorarem a condição e a qualidade de vida do seu povo. Eu tenho visto o poder aquisitivo melhorar, eu tenho visto a pobreza e a miséria cair. Vejam o caso do meu estado de novo. Eu tenho que falar pelo Espírito Santo, porque aqui eu represento o Espírito Santo. Nos últimos 8 anos, nós não apenas lideramos o crescimento econômico, como nós conseguimos reduzir pela metade a miséria e a pobreza. Então, nós precisamos criar uma calibragem, nós precisamos mediar esse relacionamento, mas nós não podemos fazer a reforma tributária apenas nos estados, sem uma revisão global e estrutural para termos um sistema mais simples, menos oneroso e que permita que a população brasileira possa, de fato, receber
do poder público os benefícios e os serviços que são essenciais à sua existência, à sua sobrevivência e à busca pela felicidade, que, afinal de contas, é o grande objetivo da vida. Senador, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, obrigado. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando com o senador Ricardo Ferraço. Ele faz suas considerações sobre as possibilidades de reforma tributária que podem ser enviadas pelo Ministério da Fazenda. Eu sou Tânia Roman, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, assistir esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.